Oi, boa noite, que entrou agora. Então, estava explicando um pouquinho da proposta, é, que na aula passada de História eu falei sobre o primeiro reinado, né? A gente deu... vocês estão vendo minha tela, né? Tá dando certo? Sim, sim, sim. Sim. Valeu. A gente tinha dado em outras semanas o processo de independência do Brasil. E aí, na última aula, a gente falou um pouquinho desse período aqui do primeiro reinado, que foi o governo do Dom Pedro I. E aí hoje pensei da gente falar aqui do período regencial. E aí na próxima aula a gente fala do segundo reinado. Só para lembrar vocês, né, o Brasil foi império nesse período que está aqui, 1822 a 1889. E aí teve essas três fases. E aí, só para facilitar a vida, algumas pessoas confundem Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então é só a gente linkar o número, né? O Dom Pedro I foi o primeiro reinado e o Dom Pedro II foi o segundo reinado, tá? E aí vamos ver aqui o que aconteceu nesse período regencial. A primeira questão é a gente entender o que foi a regência, tá? O que foi isso? Essa era a Constituição de 1824 que previa isso, né? O Dom Pedro I ele não era bobo nem nada e ele sabia que era uma possibilidade ir embora e deixar o Dom Pedro II aqui. Então, não sei se vocês lembram da última aula, mas falamos sobre o primeiro reinado, que o Dom Pedro I acabou sendo um monarca muito centralizador, assim, muito mesmo, até para os padrões da época. Porque ele cresceu para ser um rei absolutista mesmo, né? Ele não queria dividir o poder minimamente nem com a elite brasileira. E ele criou a primeira Constituição do Brasil, ele ainda fez o poder moderador, que eu falei para vocês na aula passada, que era um poder que dava para ele espaço para interferir em qualquer outra instância de poder. Ele podia influenciar no legislativo, no executivo. E acabou que ele ficou muito isolado politicamente. Ainda por cima, teve a Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra na qual o Uruguai conseguiu se tornar independente do Brasil. E essa guerra gerou muito prejuízo. E ele ficou muito isolado. Então, ele renunciou. E fora que ele queria a coroa de Portugal também, o Dom João VI já estava meio que morrendo. Então ele renunciou e voltou para Portugal e deixou o Dom Pedro II aqui. Só que o Dom Pedro II tinha 2 anos, não, quase 5 anos, desculpa. Tinha 5 anos de idade, ele era muito bebê, né? Ele não tinha como assumir. E aí a Constituição previa que o imperador ele seria menor de idade, né? Até ele ter os 18 anos. E que enquanto tivesse um imperador que fosse menor de idade, haveria uma regência, tá? Essa regência seriam pessoas próximas, né? Parente mais chegado do imperador, enfim. E essa regência ela foi nomeada pela Assembleia Geral, que era uma espécie do que a gente tem hoje no Congresso, né? Muito mais simples do que a gente tem hoje no Congresso. Possuía 3 membros. Eu que não estou conseguindo ver, peraí. E aí, o mais velho desses membros seria o presidente, tá? Eu acho que esses detalhezinhos, eles não costumam cair. Isso é mais para vocês entenderem que a regência, ela foi um momento no qual o Dom Pedro I foi embora e o Dom Pedro II tinha 5 anos de idade e ele não podia assumir o governo, tá? Então, nomearam 3 governantes para, enfim, serem tipo tutores do Dom Pedro II na política. E aí, tá, isso aqui não... isso aqui acontece que alguns anos depois, em 1834, se a gente tinha regência trina, eram 3 regentes. Em 1835, acaba virando um regente só, que foi o Diogo Feijó. Esse foi um momento, eu não sei se vocês vão lembrar, mas nas 2 últimas aulas, eu falei bastante para vocês que foi um momento de muitas revoltas, né? Desde lá do final do século XVIII ainda. Né? Tinha tido a Inconfidência Mineira, tinha tido a Conjuração Baiana, aí deram, né, foram caladas, aí veio a família real para cá, e aí continuou tendo a revolta, teve a Revolução Pernambucana, que a gente estudou, até viu lá a bandeira de Pernambuco, e aí parou, e aí teve o primeiro reinado, e no primeiro reinado também teve a Confederação do Equador, e também teve a Guerra da Cisplatina. Então, assim, o que a gente está entendendo, que para mim é importante que vocês entendam, e eu acho que isso vai facilitar muito a vida de vocês,
é que essa população brasileira ela não estava feliz, tá? A gente não chegou até hoje em dia, né? A gente está vendo uma grande divisão política na nossa sociedade. Isso não é de hoje, isso é de sempre, né? É uma sociedade que não se entendia como um país. Até porque não tem as mesmas necessidades, não tem a mesma economia, né? Não tem nem sequer a mesma cultura. Se a gente viajar pelo Brasil, que eu particularmente acho que é uma delícia, mas a gente sabe que os lugares do Brasil têm culturas muito diferentes, né? E não queriam também uma monarquia, queriam uma república, enfim, e não estavam de acordo com uma série de leis da Constituição. Então, o que a gente vai ver é uma continuação dessas revoltas que já estão acontecendo há muito tempo, tá? Elas vão piorar um pouco na regência. Por quê? Porque antes, tá bom, já estava ruim, o pessoal já estava se revoltando, mas era o Dom Pedro, né? Enfim. Agora, quem são esses caras regentes, sabe? A população se revolta ainda mais, porque, tipo, né? Quem são essas pessoas? Eu acho que uma coisa que vocês devem perceber na nossa vida mesmo, a gente tem uma identificação com o governante, né? A gente precisa, não é só concordar com o partido ou com a pauta política dele. A gente tem uma identificação, a gente gosta do jeito que a pessoa fala, a gente geralmente concorda, né? A pessoa que a gente vota, a gente tem que concordar com o modo de vida dela, a gente se identifica com a pessoa mesmo, né? Enfim, aí aparecem esses regentes do nada que para os brasileiros não fazia o menor sentido, eles não tinham nenhuma autoridade legal, né, para estar lá. E aí vai piorar muito, assim, a galera não vai querer admitir esse governo, e aí vão ter várias revoltas. Essas que estão aí são as principais. Existiram outras, eu vou usar aqui um livro que eu tenho, que aproveitando que ele é muito bom, e ele é um livro online, então achei legal para a gente usar para a aula de hoje. Então tiveram outras, tá? Tiveram as rusgas cuiabanas, é, teve a balaiada. A gente vai estudar as que são principais, tá? Eu daria bastante enfoque para a revolta dos malês e para a Guerra dos Farrapos, que foi realmente uma grande revolta no Sul. Mas a gente vai passar uma por uma. Uma coisa muito interessante dessas revoltas regenciais é que elas aconteceram em vários lugares do Brasil, né? Lugares diferentes. Então foi norte, foi nordeste, foi sul. É para a gente entender que isso era um desgosto meio geral, assim, tá? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone, tá bom? Vamos seguir a ordem do livro aqui, acho melhor. Essas rusgas cuiabanas, elas raramente caem, assim, na prova. Eu vou deixar ela para o final, porque se por acaso a gente ficar sem tempo, é, enfim, ela não costuma fazer tanta diferença na nossa vida. Infelizmente, né? Assim, mas pensando no vestibular. É, Bom, a cabanagem ela acontece no Pará. Acho sempre bom a gente acessar o mapa, né? Ver onde que fica, né? Lá no norte. Isso foi realmente assim a abrangência territorial dela, então foi uma revolta bem grande. É, Até porque quando a gente fala em Grão-Pará, né, essa província, ela incluía o Pará, incluía Rondônia, Roraima, e enfim, desde a independência, a situação não estava legal lá, porque uma das coisas que vai aparecer em várias dessas revoltas é que tinha muitos portugueses no governo, né, e os brasileiros não, não queriam isso, né? Um dos objetivos de se tornar independentes é realmente não ser mais governado por Portugal, né? Então tinha muita influência do governo português e além disso, uma coisa que eu falei para vocês na aula que a gente viu a independência, muita desigualdade social, né? Foi algo que continuou, não teve uma mudança social grande com a independência do Brasil. E aí, ok, né? Muitos proprietários de terra, muitos portugueses morando ali, e enquanto que a maioria da população, eu acho que isso aqui é tão atual, na verdade, né? A maioria da população era composta, enfim, por negros, indígenas, mestiços, e essas pessoas, elas eram a mão de obra, elas eram a maior parte da população, mas elas trabalhavam para essa minoria aqui, né? Que eram comerciantes ricos, desculpa, que eram comerciantes ricos e, no geral, portugueses. Tá? Então, enfim, isso aqui está dando caldo para ter uma rebelião, é claro. É,
E aí o nome da revolta, eles viviam em cabanas, tá? Eles costumavam viver em cabanas à beira do rio. Deixa eu até ver se eu acho uma imagem aqui. Eu acho que a ideia era pensar um pouco isso aqui, né? Quando a gente pensa nas cabanas, né? Por isso que recebeu esse nome, tá? Porque essa galera vivia em cabanas, assim, em garapés, perto dessa região do Rio. E aí eles eram, então, chamados de cabanos, era como as pessoas chamavam eles, tá? Daí o nome vai ser cabanagem. Então, basicamente, essa é uma revolta simples de entender, porque ela foi impulsionada por esse sentimento anti-lusitano. Essa palavra pode aparecer, tá? Quer dizer que pessoas que não queriam portugueses aqui, não queriam portugueses no governo. Eu acho que é um sentimento válido, né? Até porque é isso, em tese era para o Brasil ter se tornado independente. E essas condições precárias de vida, o fato de que a maior parte da população vivia numa situação de pobreza muito grande. E aí, em 1835, que foi o ano que ela aconteceu, o pessoal lá, os cabanos, se revoltou, né, fisicamente mesmo, foi às ruas, tomou o palácio do governo, com o apoio de uma classe média, tá? Uma classe média urbana, e alguns proprietários de terra que também estavam descontentes com essa questão dos portugueses, principalmente. Essa questão dos portugueses, galera, vai aparecer em todas essas revoltas, tá? Pra gente entender como ela é sério. E, de novo, eu não sei se todos vocês estavam aqui, e nem se todos vocês e nem se todos vocês lembram, mas eu falei muito disso quando eu falei que o Brasil se tornou independente, né? Tipo, o que quer dizer independente? Continua sendo governado pela família de Bourbon e Bragança, continua tendo uma série de influência portuguesa no governo. Então, não foi, assim, né, exatamente uma super independência, né? Gente, vocês conseguem ver se tem alguém tentando entrar no Zoom? Eu perdi a página. Acho que tinha um pessoal falando no grupo que estava esperando para entrar. É porque eu não consigo aceitar as pessoas para entrar. As pessoas assim, ó. Eu tenho que ver como é que eu volto agora aqui para essa página do Zoom. Aqui, eu consegui. Pronto. Desculpa, porque mexer nas duas coisas é difícil. Então, a gente vai ver esse sentimento anti-lusitano presente em todas essas revoltas que a gente falou, tá? E aí, esse movimento deles de ir às ruas e querer tomar o governo, tomar o palácio, é como se aqui, não sei se todo mundo mora aqui no Rio, né? É como se aqui a gente fosse tomar o Palácio da Guanabara, tá? Foi conhecido como cabanagem porque foi levado a cabo pelos cabanos. E acabou que se espalhou por toda a província, né? Aquele tamanhão de província que a gente viu aqui nesse outro slide. Desculpa, só um minutinho. Acabou se espalhando por toda a província, ganhando mais pessoas participando. E aí teve algumas lideranças populares que, sinceramente, também não costumam aparecer no vestibular da cabanagem. Vão aparecer de lideranças de outras revoltas que eu vou falar para vocês. Mas algumas dessas lideranças foram os irmãos Vinagre, o Eduardo Angelim, tem algumas coisas com o nome do Eduardo Angelim aí, pelo Brasil, que eles conseguiram influenciar muito o pessoal que era marginalizado a participar, tá? E aí tinha, né, como eu falei para vocês, tinha um pessoal que eram de uma classe média, né? Para além da luta dos cabanos. Ah, tem uma foto aqui. Isso acho que é hoje em dia. 2014. Tá? Isso aqui é tipo Igarapé mesmo, tá? Era como eles moravam.
E aí tinha um pessoal de classe média, mais ou menos, que participava aí dessa revolta. E além de pedir essas coisas que eles queriam, que era mais igualdade social, mais justiça, também pediam o fim da interferência do Rio de Janeiro na administração local. O que isso quer dizer? O Rio de Janeiro era a capital, tá, gente? E eles estavam influenciando muito nas decisões locais. Eu não sei se vocês lembram, mas uma das revoltas que a gente falou na última aula foi a Confederação do Equador. Que o estopim dela foi exatamente esse. Tiraram o Amorim, que era o governador pernambucano, do cargo dele, e indicaram outra pessoa do governo mesmo. Então, estava tendo muita influência do governo federal no governo provincial, que hoje em dia seria estadual, mas na época era provincial. Tá? Então, eles queriam o fim dessa desigualdade social, direitos sociais para a população e também o fim dessa interferência toda da capital, né, na política local. E aí aconteceram duas coisas, tá? Que levou a cabanagem ao fim. Uma delas, obviamente, foi a repressão do governo, que foi uma repressão muito forte. A segunda questão é que eram camadas populares muito diferentes, tá? E aí, enfim, cada um quer uma coisa, né? É muito aquele, tipo, a gente quer tirar aquele governante, depois a gente vê o que a gente faz. Isso dá ruim, né? Você tem que saber o que você quer com aquilo. E as pessoas queriam coisas muito diferentes, então isso gerou um racha dentro do movimento também. E aí, para piorar, na época rolou uma epidemia de varíola, que acabou atingindo muita gente, matando muita gente. O movimento durou 5 anos, tá? Ele não foi curto, ele foi de 1835 a 1840. E aí, nesse finalzinho, os últimos grupos resistentes, eles acabaram se rendendo. Foi uma revolta grande, 30 mil pessoas devem ter morrido, mais ou menos, nessa rebelião. E, enfim, ainda assim, muito importante. Então, Vou falar de todas elas e depois eu dou uma voltadinha aqui nesse slide para a gente fazer um resumo, tá? A segunda é dos malês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês já ouviram, se não quiser falar, pode escrever no chat. Vocês já ouviram falar da revolta dos malês? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro Sim. muito bem o que é. Foi até tema do samba Enredo da Mangueira. Isso. É por isso que eu estou perguntando. Deixa eu até abrir o samba aqui. Achei interessante. Foi na Bahia. História para Ninar Gente Grande. Eu adoro essa música. Eu uso isso sempre. Quase todas as minhas aulas. Eu acho que esse samba eu recomendo muito, gente. Eu acho que é uma super aula de história. Eu não sou mangueirense, eu sou salgueirense, mas acho que a Mangueira realmente aqui ficou de parabéns com essa letra. Que é a história que a história não conta, né? E é que é tudo isso que eu tenho tentado dizer para vocês. Existe uma versão oficial da independência do Brasil e do Brasil Império, e existe a versão real, que era uma população super insatisfeita, pobre, excluída do processo político. E aí ele vai contando vários tópicos, né, da política brasileira que a gente geralmente não sabe, né, porque não é muito falado nos livros de história. Essa parte aqui é ótima, né? Brasil, teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. A gente vai passar por tudo isso, eventualmente, tá? A gente vai falar da abolição na próxima aula, ele vai falar do dragão no mar de Aracati. Vai falar dos caboclos de julho, e aí tem o refrão, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, a gente também vai falar da Luísa Marim, Marielle, que todos nós sabemos quem é, e dos Malês, né? E muita gente passou a conhecer os malês com essa música, né? Tipo, quem foi os malês? E foi uma revolta muito importante, assim. Tem uma história, eu acho que assim, uma história que a gente tem que conhecer, Bom, a revolta dos malês aconteceu em Salvador, né? Então a gente vai ver ela aqui. Foi uma revolta que não se difundiu tanto. Alguém falou alguma coisa? A revolta dos malês, ela aconteceu em Salvador, no Nordeste. Também começou em 1835, né? Então a gente está vendo que foram coisas muito parecidas. E o interessante dela é que ela foi conduzida por pessoas escravizadas e pessoas que tinham conseguido sua liberdade, né? Ou ex-escravizados. Todos ou africanos ou de ascendência africana, da etnia Nagô-Yorubá.
e que tiveram participação de outras etnias, né, como os Gegés e os Alçais. A gente não tem ao certo assim, a origem do termo malê, mas a gente acredita fortemente que seja uma palavra em Yorubá, que, como se fosse assim, a palavra islâmico mesmo, né? Só que em Yorubá. É muito interessante porque essas pessoas, embora elas fossem da Nagô Yorubá, eles eram muçulmanos. Então, assim, é uma revolta levada a cabo basicamente por escravizados muçulmanos, né? É muito, muito louco isso, assim. Faz parte da nossa história e a gente mal fala sobre isso. Uma outra coisa muito interessante dos malês é que eles sabiam ler e escrever, em árabe ainda, né? Então, isso também é muito raro na nossa história, pensar em pessoas escravizadas que tivessem acesso à alfabetização, e essas pessoas, ainda por cima, sabiam ler e escrever em árabe. Porque, como eles eram muçulmanos, os muçulmanos têm essa obrigação, não dá pra você falar obrigação é um pouco forte, né? Mas, enfim, esse compromisso aí de ler o Corão, enfim, para ler o Corão, eles aprenderam o árabe, mesmo que escondido, mesmo que de forma ilegal. A gente sabe, né, que a população escrava era muito grande, escravizada, né, era muito grande lá no Nordeste, aqui no Nordeste e no Rio de Janeiro, né, nesses dois lugares a gente tem uma população escravizada bastante expressiva. E nesse momento, muitos eram escravos de ganho. O que é escravo de ganho? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Não sei. É até interessante saber também. Eram pessoas que, quer dizer, escravizados, que eles trabalhavam na rua, tá? Eles faziam serviços fora do engenho, fora da casa do senhor deles. Podia ser cabeleireiro, podia ser carregador, enfim, podia isso, pessoas que faziam serviços, né? Só que ele era escravo. Então, ele fazia esse serviço e eles ganhavam dinheiro e quase todo o dinheiro eles entregavam para o senhor deles. Eles ficavam com uma pequena parte, assim. E foi até assim que eles conseguiram, muitos deles, comprar sua alforria nessa época. Tá? Mas tinha muitos escravos de ganho em Salvador, o que, para eles, colabora muito, já que eles podiam sair da casa do senhor e podiam interagir com o meio urbano, enfim, interagir com outras pessoas e também com ideias, né? E isso ajudou com que se fortalecessem essas relações entre os que estavam ainda escravizados e os que já estavam libertos. E é muito interessante a gente ver que os escravos que conseguiram sua liberdade não era para eles uma questão de tá bom, agora eu estou liberto, tchau. Tá? Eles ficaram na batalha pela abolição. Vou falar bastante sobre isso na próxima aula com vocês, sobre o processo de abolição. E aí essa relação, né, do cara que ia para a cidade fazer um serviço de ganho com o cara que já tinha conseguido sua liberdade e estava na luta aí pela liberdade dos outros, fez com que essa galera, enfim, conseguisse se aprofundar na ideia desse movimento, né? E aí eles começaram com uma sociedade secreta, né? Os malês criaram uma sociedade secreta, e eles trocavam, a princípio, bilhetes, assim, eles trocavam mensagens em árabe, por isso que as pessoas não conseguiam pegar, né? Muito, muito, muito interessante isso. E aí é que o livro está trazendo para a gente, né? Foi uma revolta organizada pelos malês, mas nem todos os escravizados muçulmanos participaram e nem todas as pessoas que participaram eram muçulmanos também, tá? Teve de tudo. É muito interessante esse textinho aqui do João José. Ele fala o seguinte: Salvador tinha, na época, em torno de 65 mil habitantes, dos quais cerca de 42% eram escravos. Gente, olha isso. 42% da população era composta de escravos, tá? É muita gente. Entre a população não escrava, a maioria era também de africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Os brancos não passavam de 22%. É uma minoria muito pequena querendo dominar uma grande maioria, né? Que, de novo, eu não acho que é tão diferente do que a gente vê hoje em dia no Brasil. Entre os escravos, 63% eram nascidos na África, chegando a 80% no recôncavo. E aí isso é interessante, gente, que a gente percebe que o Brasil continua importando escravo, né? Não é só que o Brasil não aboliu a escravidão com a independência, continua importando escravo. Inclusive, a importação de escravos atingiu seu ápice nessa época. A maioria dos africanos era nagô, cerca de 30%, bem como a maioria entre os muçulmanos. Os malês foram os responsáveis por planejar e mobilizar os insurretos.
Suas reuniões eram uma mistura de exercícios corânicos, né? Ou seja, a galera se reunia para estudar o islamismo mesmo, estudar o Corão, rezas e conspiração. Então, eles se reuniam para rezar, para trocar sobre religião e para trocar sobre o movimento, como é que eles poderiam se rebelar. O próprio levante aconteceu no final do mês sagrado do Ramadã, o nono do calendário muçulmano. Os malês foram às ruas com roupas islâmicas e amuletos protetores feitos de cópias de rezas e passagens do Alcorão e as bênçãos de líderes espirituais. Eu não sei se vocês conhecem sobre o islamismo, o livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, a gente chama de Corão com C, a palavra Alcorão é o Corão, na verdade, em árabe, né? Tudo que aparece com al é o artigo o. E eles têm o mês do Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico. E aí, não sei se vocês devem ter visto algum filme, novela, não sei se vocês são muito novos, assim, porque eu cheguei a ver o Clone na época que o Clone passava, né? Então, isso acabou se tornando aí um ícone, mas é um mês que os muçulmanos jejuam, um mês inteiro. Eles comem à noite, né? Mas durante o dia, ao longo do mês inteiro, eles jejuam, é um mês muito sagrado para eles. E aí, ao final do Ramadã, que eles lançaram essa revolta. E aí foi isso, né? O levante chegou a começar, né? Eles queriam tomar as ruas, eles queriam principalmente libertar os escravos, mas a gente não tem esclarecido todos os objetivos dele. A gente sabe que era um movimento muito contra a escravidão. E, infelizmente, uma mulher, em troca de favores pessoais, em comunhão aí com as autoridades, acabou delatando esse movimento. E eles sim saíram às ruas de qualquer jeito, mas, como já estavam esperando, eles acabaram sendo derrotados de uma forma um pouco mais fácil. Enfim, chegaram a fugir, mas eventualmente foram todos presos e torturados, açoitados, inclusive assassinados também. Então, isso aqui é muito interessante, acho que tem um pouco a ver do que a gente vem conversado também, né? Porque fala que, mesmo que os objetivos deles não tivessem claros, está registrado que o objetivo deles era matar a população branca, né? E os católicos. Sendo que, assim, provavelmente não, né? Quem escreveu isso foram as autoridades que queriam vencer o movimento. Então, eu cheguei a falar isso para vocês quando a gente viu a independência do Brasil. A gente sempre tem que ver de onde que é essa narrativa, né? Porque as narrativas oficiais geralmente querem justificar o poder delas, né? Então, beleza. É o mesmo mapa que eu estou usando lá no outro slide. Né? Então, a gente viu aqui a cabanagem dos cabanas, e depois eu volto para fazer um pequeno resumo, e a gente viu a dos malês aqui em Salvador agora. Tá? O livro segue para os farrapos, que foi, eu não sei se vocês já ouviram falar, porque foi uma revolta muito importante, tá? Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, bem extensa também, se a gente olhar o tamanho dela. E eu acho uma outra coisa interessante dessa revolta, que a gente quase não olha para o Sul. Não sei se vocês já repararam, né? Mas muito do que a gente estuda em História do Brasil, a gente estuda Sudeste, né? Até porque o Sudeste acaba sendo a capital, foi a capital política por muitos anos e acaba se auto-estabelecendo aí como capital econômica. E a gente, às vezes, dependendo do professor, dependendo da escola, dependendo do viés, né? No vestibular cai muito, a gente também fala um pouco do Nordeste. Até porque não tem como, né? Grandes coisas aconteceram no Nordeste. O Norte surge bem pouco também, mas, assim, o Rio Grande do Sul raramente aparece. Então, eu acho interessante, assim, né? Que apareça aqui pra gente. Interessante da Guerra dos Farrapos também, que ela durou 10 anos. Foi de 35 a 45. Então, para vocês entenderem como que essas revoltas todas causaram distúrbio no governo, elas aconteceram todas eclodiram em 1935, né? Então, assim, para o governo aquilo foi meio surreal. A gente pode chamar de Guerra dos Farrapos ou de Revolução Farroupilha, tá? E ela começou aí, ela era muito mais, assim, liderada por uma elite, tá? Não vai ter um cunho muito social, não. E começou entre aí uma disputa entre os estancieiros. Esse livro, eu gosto dele, que ele é legal, que ele faz isso, ó. Né? Eram pessoas que tinham grandes propriedades rurais, e o governo central. Então, a gente está vendo que o problema da galera toda, cada revolta uma revolta, tá? Cada revolta num lugar diferente, mas todas elas têm a ver com a insatisfação com o governo central. Tá? Enfim, a economia do Sul
ela não era voltada para a exportação internacional. Tá? Ela era voltada aqui dentro do Brasil, especialmente para o Sudeste. Né? E aí o Sul mandava para o Sudeste gado, couro, charque. E a mão de obra da região era livre, você tinha um número muito pequeno de escravos, o que justifica a gente, eu não sei se vocês também já tiveram oportunidade de estar no Sul, mas é contrastante, assim, a diferença do que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, da nossa população, né? A gente tem uma população aqui no Rio de Janeiro, que bom, né? A história é ruim, mas eu acho que atualmente isso é bom. É uma população muito mais miscigenada, né? E muito mais diversa. E no Sul, no grande geral, a população é bem branca, assim, é marcado por isso. Daí o racismo também ser pior no Sul, e a gente vê o que a gente viu, infelizmente, há 2 semanas atrás. Não que não aconteça aqui, né? Mas lá é bem, bem forte o racismo. Porque não havia grande utilização da mão de obra escrava. Você tinha um pouco, mas não era tão comum. E aí, o que estava acontecendo? O governo central aumentou os impostos da Shark, o que, claro, que prejudica a economia local, e estava favorecendo os produtos da Argentina e do Uruguai. Tá? Em vez de favorecer os produtos do Sul mesmo, no território nacional, estava favorecendo os produtos do exterior. Além disso, aquilo que a gente já viu, essa galera queria também autonomia política, porque o governo central estava influenciando muito no governo regional, que é a mesma coisa que eu falei para vocês lá da cabanagem. Tá? Eles não tinham mais o direito de escolher o presidente da província. Gente, não dá para comparar tanto a província com o Estado, mas é mais ou menos essa ideia, tá? A província, geralmente, ela era maior do que a gente tem os estados hoje. Mas quando a gente fala do presidente da província, a gente está querendo falar... Ai, o que eu fiz? A gente está querendo falar principalmente do governador, tá? Como se fosse assim. Como se fosse o governador do lugar. E aí, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, mas o governador do estado, ele tem que morar no estado, né? Porque só alguém que mora aqui que vai saber quais são os nossos problemas, quais são as nossas questões, quais são as nossas reivindicações. E aí você imagina se, pô, sei lá, o presidente do Brasil agora fica apontando o governador que ele quer para governar o Rio de Janeiro. A gente ia ficar chateado, né? Porque não vai dar certo. Já não dá certo do jeito que é, né? Imagina se a pessoa ainda fosse imposta pelo governo central. E aí, isso estava... Então, assim, os altos impostos em cima da Shark, a preferência pelos produtos da Argentina e do Uruguai e a falta de autonomia política que acabaram, enfim, dando força para esse movimento. E aí, assim como as outras revoltas, começou em 1835. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidadezinha que tem lá no sul, que leva o nome do Bento Gonçalves, né? Ele era estancieiro e ele era militar. E ele organizou tropas mesmo, assim, armadas, e invadiu Porto Alegre para depor o então presidente da província. Né? A ideia deles era tomar o governo da província. Eles fizeram isso mesmo. Eles ganharam a guerra por um tempo, então uma coisa muito interessante dessa Guerra dos Farrapos é que eles ganharam, por isso que durou 10 anos. É porque eles ganharam, mas o governo não abandonou, né? O governo voltava, lutava de novo. E aí, eventualmente, eles perderam. Mas o Sul se tornou independente por alguns anos. E aí, enfim, eles conseguiram proclamar a República Rio-Grandense, tá? Ou República Piratini. Pode aparecer esse nome aí também para vocês. Eu diria, gente, que se for cair alguma dessas revoltas, no geral, é uma leis ou farroupilha. A cabanagem e a sabinada aparece de vez em quando, tá? Mas é bem raro. Então, isso aqui, se aparecer esses nomezinhos, República Rio-Grandense ou República de Piratini, tá? Isso aqui tem a ver com a revolta farroupilha. Veio aqui para cá uma pessoa que esse era o momento de várias revoltas na América Latina, tá? A gente falou que, assim, a América Latina estava toda se tornando independente, o pessoal estava proclamando república, abolindo a escravidão, a gente estava tendo uma série de revoltas pela América Latina. E aí tinha esse cara, que ele era italiano, o Giuseppe Garibaldi, e ele estava aqui também com a mulher dele, com a esposa, Anita Garibaldi, os dois eram revoltosos que estavam apoiando essas rebeliões, e ele proclamou uma outra república do lado, né, em Santa Catarina, que era a República Juliana, tá? Que estava junto com a República Piratini. Ele estava junto com esse movimento.
Então, foi um movimento que acabou ganhando uma outra força também. Os escravos que estavam na região, que não eram muitos, como a gente viu, também aderiram ao movimento, porque eles receberam essa promessa de que eles seriam libertados. E foi isso. E isso acabou durando aí bastante tempo mesmo. Essa informação é interessante, né? Eles receberam essa promessa, mas no final da guerra eles não libertaram os escravos, não, tá? E aí, muito tempo depois, né, que essas repúblicas estavam lá independentes do Brasil, a guerra, enfim, fez com que os farrapos acabassem perdendo. Eu acho que vocês não precisam saber desse processo todo aqui. Ele fez um bloqueio econômico mesmo ao sul, e isso prejudicou muito as tropas da República Piratini. Elas empobreceram um pouco, estavam com dificuldade de abastecimento. Além disso, ele foi muito... O Duque de Caxias, né, que a gente conhece o nome, ele foi muito eficiente em explorar as divergências políticas dentro do movimento. E, enfim, e acabou que o movimento foi derrotado. E aí, não foi que nem... Isso é muito interessante, eu acho que a gente pode pensar disso de um ponto de vista de todo o racismo que a gente vê na atualidade, né? Porque tanto os malês quanto os cabanos, eles foram muito torturados e alguns deles, inclusive, executados, né? Enquanto que isso não aconteceu no Sul, tá? O governo negociou com eles. Não decapitou ninguém, sabe? Não torturou ninguém. E eram pessoas brancas, grandes proprietários de terra, né? Então, a gente pode ver que até nisso, é, a gente vê esse racismo aí da história do Brasil. Legal. Eu acho que ele não está falando de nenhuma outra, ele não está falando da Sabe Nada, que estranho. Não sei se eu passei rápido pela Sabe Nada, só um minuto. Ou ele não está falando mesmo. Ele não está falando mesmo. Nem da Balaiada, nem da Sabe Nada. São as revoltas que aparecem menos. Bom, a Balaiada foi na região do Maranhão. Ela, diferente lá do Sul, que era uma galera mais de elite, proprietária de terra, ela foi de participação altamente popular. E eles estavam contra esse autoritarismo do governo local, né, do governo do Rio de Janeiro, principalmente. E a ideia deles era que o Dom Pedro II assumisse, porque o Dom Pedro II era brasileiro, não tinha essa diferença, vou falar isso com vocês na aula seguinte. E o que eles queriam, basicamente, era mais participação política, era mais autonomia provincial e também mais participação política, tá? Era por isso que eles pediam. E aí a mesma coisa que a gente está vendo, conflitos internos, e o movimento acabou sendo desmobilizado pela regência. A Sabe Nada também é uma outra revolta, também na Bahia, conduzida basicamente por militares. Teve o apoio de outros setores populares, como comerciantes e intelectuais. Eles queriam a mesma coisa, gente, autonomia provincial, né? Isso é meio chave, assim, meio X. Chegou também a declarar independência, mas eles voltaram atrás e declararam apoio a Dom Pedro II. Teve uma guerra bem sinistra, assim, a Sabe Nada, e morreram 1.200 pessoas e 600 pessoas do governo. Ai, obrigada, Silvana. Eu vi sua mensagem agora. É isso, gente. Essas são as revoltas provinciais, tá? É muito detalhe, eu sei disso. Eu acho que, assim, tudo é muito detalhe, né? Quando a gente pensa num vestibular de história. Eu vou repassar aqui rapidinho pra gente
a gente fazer um grande resumo, mas qual que é, assim, a grande lição, né? Esse período regencial foi um período de muitas revoltas, as pessoas estavam muito insatisfeitas com o fato das pessoas representadas na política serem pessoas que não tinham motivo de estar lá, né? Não tinham nenhum apelo popular, ninguém tinha nenhuma conexão com elas, e que esse governo central ele se metia muito nas províncias, né? Ele indicava os presidentes, ele aumentava os impostos. Então, no geral, se você for pensar nesses movimentos dessa época, eles são movimentos que queriam autonomia provincial, tá? Com a exceção dos malês, que tinham mais uma pegada de cunho social mesmo. Então, isso é um coringa que vocês podem lembrar. Assim, eles queriam autonomia provincial. Outra coisa de lembrar é que aconteceu pelo Brasil inteiro, né? Então, Nordeste, Norte, Sul. Então, não era uma coisa pontual. Vários setores diferentes da população, então, desde escravizados até classes médias urbanas, até elites estancieiras do Sul. Então, não é uma insatisfação pontual, uma insatisfação generalizada. E que se estenderam ao longo da década de 30 toda e algumas à década de 40 também. Enfim, então acho que vocês precisam lembrar disso, tá? A outra coisa que eu acho que vocês precisam lembrar, como vocês viram aqui nessas últimas, principalmente, isso vai favorecer a imagem do Dom Pedro II, né? Que ele era adolescente nessa época, mas as pessoas, não é que elas queriam que ele fosse o imperador, é que elas queriam autonomia, né? E não estavam conseguindo. Então, assim, o Dom Pedro II ser o imperador era a segunda melhor coisa, sabe? Eles falaram, cara, se é para ter um governante, eu quero que seja Dom Pedro II. Porque ele era um governante de direito e porque ele... Aí vai surgir uma coisa que é interessante da gente perceber. Eu não sei se vocês vão enfim, conseguir pegar isso, assim, mas é muito relevante. O Dom Pedro II foi o primeiro governante brasileiro, né? O Brasil nunca tinha tido alguém que fosse de fato brasileiro, né? Então, assim, isso já era um grande passo, né? Isso para a gente é uma coisa óbvia, mas para eles era um grande passo. Então, isso vai favorecer uma coisa que a gente chama de golpe da maioridade. Alguém abre o microfone? Pode falar. Ah, não, eu não botei aqui. Mas isso vai favorecer uma coisa chamada golpe da maioridade. Tá? O golpe da maioridade, eu vou falar com vocês na aula que vem, porque, enfim, é um rolê um pouco, mas só para adiantar um pouquinho, para dar um breve spoiler, alguns membros do governo, que eram conhecidos como liberais, eles vão dar um golpe, né? Que quer dizer dar um golpe? A gente viu que na Constituição estava escrito que o imperador seria considerado apto a partir dos 18 anos de idade, e eles resolvem que não, que com 14 anos o Dom Pedro poderia assumir, tá? Dom Pedro II. E é o que acontece, ele assume com 14 anos de idade. Eu brinco, eu não sei, né? Acaba que eu não vejo muitos de vocês, eu não sei a faixa etária de vocês, eu sei que tem gente de várias faixas etárias, mas eu dou essa aula também, essa matéria do 8º ano, né? Eu dou na escola. E aí eu sempre pergunto para eles, assim, imagina vocês assumindo o governo do Brasil. Né? A gente pensar num governador de 14 anos é a gente pensar num aluno de 8º ano, num adolescente, né? Não sei se vocês lembram como que vocês eram com 14 anos, mas é uma coisa muito louca mesmo, né? E é o que acontece, a gente vai falar sobre o governo dele na aula que vem. Uma outra coisa importante da gente saber sobre esse período regencial, se vocês me permitem, eu vou tentar acelerar para não entrar muito no tempo, é que vai surgir uma coisa que é importante para a história do Brasil até hoje, tá? Muito influente na nossa história, principalmente na história do Nordeste. Para conter essas revoltas, a regência, que era o governo da época, acha que vai ser maneiro criar forças locais armadas, tá? Então eles criam uma coisa chamada de Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Eram civis armados. Esses civis, eles eram, eles tinham que fazer aí um juramento, né, de apoio ao governo, de que eles iam usar essas armas e esse poder para servir ao governo, né? E eles eram comandados por algum grande fazendeiro local, que a gente vem a conhecer como coronel. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Pode escrever se não quiser falar. Eu prefiro que fale, claro, mas pode escrever se não quiser.
Qual que é a diferença entre você ter um soldado e você ter um civil armado? Alguém sabe? Bom, gente, assim, se alguém quiser escrever, super bem-vindo. Em tese, né, isso infelizmente não acontece sempre, mas em tese, os soldados são treinados, né? Eles são treinados de como usar as armas, de em qual situação. Eles sim têm um juramento, eles também têm regras. O civil não tem essas regras, né? E acaba que muitas vezes vai acabar usando essa violência não no interesse público, né? E aí vai se desenvolver uma coisa que não é muito maneira, que vai seguir aqui com a gente até o final do século XIX. Isso, exatamente, Jennifer. Só recebi sua mensagem agora. Que é a guarda, que é o coronelismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas vai dar muito poder para esses grandes fazendeiros. E esses grandes fazendeiros eles vão começar a usar essa capacidade armada principalmente para controlar a população local, né? Como assim? Eles vão se candidatar para cargos políticos e quando tiver a república, por exemplo, e aí vão obrigar as pessoas a votarem neles, né? Senão eles vão atacar, senão eles privam as pessoas de água, tá? Então a gente vai falar mais sobre o coronelismo porque ele vai se fortalecer. E aí, no final do século XIX, a gente vai falar mais dele nessa época. Mas é nessa época que se cria o coronelismo através dessa Guarda Nacional, que eram civis armados. Tá? Então, só para fazer aqui um grande resumo do que eu falei hoje, a gente viu. A gente viu aqui, a gente, né, falou que a gente está vendo o Império Brasileiro, e aí na aula passada a gente viu o primeiro reinado e hoje a gente está vendo o período regencial, né? Então a gente ficou aqui nessa aula, que foi o período no qual o Dom Pedro I tinha abdicado do governo e voltado para Portugal, mas o Dom Pedro II era uma criança muito pequenininha e não podia assumir. Então se nomeou uma regência trino, né? Se nomearam 3 regentes para o governo, que eventualmente virou um regente só, o regente Feijó, e que era uma pessoa que não tinha nenhum direito, enfim, familiar, nem nada do tipo para estar naquele governo, e isso gerou muita revolta na população. Tá? Então foi um período, acima de tudo, de muitas revoltas. Eu acho que se aparecer regência na prova de vocês, sempre aparece com esse caráter das revoltas. Tá? Algo que eu falei para vocês é que foram revoltas no Brasil inteiro, diversas camadas sociais, e a maioria delas tinha tanto um sentimento anti-lusitano, né, queria tirar os portugueses da influência política, queria tirar os portugueses da atuação que eles tinham aqui no Brasil, e queria autonomia local, né, porque o governo central, que no caso era no Rio de Janeiro, influenciava muito, inclusive nomeava os chefes provinciais. E aí a gente viu a cabanagem, que foi aqui no Grão-Pará, no norte, que como a gente está vendo, foi algo bem grande, que foi regida por essas pessoas conhecidas como cabanos, porque eles viviam em cabanas, em igarapés, e que ela tem muito do que a gente vê hoje no Brasil, né, como eu já falei, uma minoria da população branca e concentrava terras e concentrava direitos, e uma grande maioria compostas de indígenas, pessoas que eram escravas, negros, e que, embora fosse a maioria da população, muito pobres, né, e que trabalhavam para essa minoria rica. E aí o movimento buscava maior igualdade social e igualdade de direitos e também autonomia local, né, como eu falei para vocês. E aí acabou que esse movimento foi calado. Depois a gente viu os malês aqui em Salvador, uma revolta muito interessante, levada a cabo principalmente por pessoas escravizadas e alguns ex-escravos, a maioria de origem islâmica, também muito interessante, que sabiam ler, escrever árabe e trocavam mensagens assim, fundando uma sociedade secreta para poder organizar o movimento. A gente não tem os objetivos deles muito claros, mas possivelmente tinha a ver com a abolição da escravidão.
e eles acabaram, né, de todos os derrotados, acabaram sendo os que mais sofreram, né? Foram torturados, açoitados. Aí a gente viu a Farroupilha, que foi aqui no Rio Grande do Sul, que, pelo contrário, é um movimento de elite, né, de grandes estanceiros, grandes proprietários de terra, incomodados porque estavam sofrendo uma concorrência muito grande de produtos da Argentina e do Uruguai, e com a falta de autonomia local, de novo, né? E eles se organizam, e aí aqui no Rio Grande do Sul declaram a província Piratini, a República Piratini, desculpa, e aqui em Santa Catarina declaram a República Juliana. Tá? E essa república dura uns belos anos aí, mas o governo central acaba conseguindo reconquistar e faz um acordo com os revoltosos. Não maltrata eles como maltratou o resto da galera. Tá? Gente, mais ou menos isso, muita informação, eu sei que é muita informação. Essa violência toda do período regencial vai desembocar, como eu falei para vocês, no golpe da maioridade, para que o Dom Pedro II assuma o poder. Tá? E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Peraí. Tem gente tentando entrar ainda. Não sei se vocês têm uma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. Eu sei que é muita informação, né? Eu fico meio... Sim, tudo bem? Boa tarde a todos. Meninas, que trabalho lindo apresentado nessa banca. Parabéns por toda a... Eu dou aula em pré-vestibular e tal, e super encorajo vocês a estudarem, né? Mas realmente é muito louco pensar, né? Que toda matéria de história cai no vestibular, porque é muita matéria e é muita informação, né? Mas acho que o bom da aula, assim, eu falo muito isso para os meus alunos, eu acho que a ideia da aula, não só do pré-vestibular, da aula na escola mesmo, né? Nenhum de vocês vai sair daqui lembrando de tudo isso. Gente, eu também não, tá? Quando eu comecei a dar aula em escola, eu me formei em História, e quando eu comecei a dar aula em escola, eu não sabia muita coisa, porque eu me formei numa parte específica da História, né? Aí me botaram no sexto ano, tinha que dar aula de Egito Antigo, eu também não lembrava disso. E aí tinha que estudar. Então, hoje em dia eu sei mais, porque como eu dou aula há muitos anos, eu tenho que trabalhar com esses assuntos há muitos anos, mas é muita coisa, né? Esse é meu trabalho, eu faço isso numa base diária e sou remunerada para isso, é por isso que eu lembro. Então, o que eu falo para eles? Ninguém vai sair daqui lembrando de toda essa matéria, que é muita. E além de ser muita, vocês ainda têm que saber biologia, matemática, né? Enfim, português. Então, eu acho que a aula ajuda para a gente ter uma ideia do que é aquele assunto, e aí, quando a gente vai estudar, facilita no nosso aprendizado, tá? Então, não se preocupem tanto com os detalhes. Eu acho que mais para frente, quando vocês forem dar uma olhada em algum livro ou em algum material, pelo menos é isso, vocês vão lembrar da aula e vai facilitar um pouco entender o processo. Tá bom? É isso, pessoal. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho que já está informação demais, né? Acho que se eu continuar vai ficar meio bizarro. Professora, Oi. a senhora sabe qual a quantidade de perguntas de história normalmente cai no vestibular, não só o Enem, mas no meu caso o da UERJ, que eu vou fazer o vestibular da UERJ. São provas muito diferentes. Vocês têm outra aula agora? Tem um pessoal entrando na sala? Temos aula de redação. Ah, legal. Já vou sair daqui daqui a pouco, então. A professora já está aqui, gente? Acho que não, é professor. Estou tomando o tempo dele. Não estou tomando o tempo dele. Na UERJ são geralmente umas 10 questões, assim. E no Enem, o que acontece? É uma prova que ela não é de história, ela é de ciências humanas. E raramente vai aparecer uma coisa assim específica de história. Geralmente o Enem ele mistura assim, cairia, por exemplo, uma questão de como que a gente pode, uma questão de sociologia e história, né? Como é que a gente pode observar o racismo estrutural no Brasil que a gente vê hoje em dia nas revoltas regenciais, né? E aí você pode dizer isso, as revoltas perpetuadas por cidadãos negros, indígenas, foram tratadas com muito mais violência do que a revolta no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o Enem ele tem essa pegada mais na área entre história e sociologia. Eu acho que é uma prova mais fácil de fazer,
porque tem muito a ver com interpretação. A da UERJ, não, são questões de história mesmo. São 10 questões. 10 questões. E sobre história em geral do Brasil? É muita coisa, Só gente. Brasil ou mundo? Não, é história geral. Assuntos que são tops de história, assim, cai bastante história do Brasil nas provas. E, assim, geralmente cai... A Era Vargas costuma cair quase todo ano. Não todo ano, né, mas quase todo ano. Segunda Guerra Mundial costuma cair, nazismo. Essas revoltas regenciais são um assunto que cai bastante. O pessoal entrando, acho que eu tenho que ver. Mas, assim, não tem, pode ficar qualquer coisa, né? A verdade é essa. As provas têm se preocupado muito, ultimamente, com esse ponto de vista social, né? Da desigualdade social no Brasil, assim, eu focaria nisso. Entendi. Obrigada. Alguém quer falar comigo, gente? Eu não sei se vocês querem falar comigo ou com o professor de redação também. Eu vi que alguém levantou a mão. Fui eu mesmo que vou dar aula sobre isso. Ah, tá, desculpa, então tá, vou sair. Eu tenho como sair, como é que eu... Peraí, quem foi que falou? Eu, Laerte, que vou dar aula aqui. Negócio, então, peraí. E peraí, mas tem alguém na sala mediando a parada que eu mandei para alguém que iria... Esqueci o nome. Ai, Boa noite. É que é o João que vai entrar, mas ele